Eliana aceitou calmamente a decisão do marido de se divorciar, especialmente porque o relacionamento deles havia chegado ao impasse. Bernardo explicou: assim, não vejo sentido em continuar juntos, esgotamos todas as opções para manter a família. Na verdade, não havia família, apenas os dois. Não consegui ter filhos porque Liliana teve vários abortos espontâneos, e ficou claro que tinha problemas de saúde. No início, ela tentou resolvê-los, mas depois ouviu que seu marido não estava interessado nisso. Eles se conheceram através de seus pais de ambos os lados, que já haviam calculado tudo. Os pais de Bernardo eram grandes empresários e achavam que seria uma boa ideia financiar suas empresas. O Sr. Manuel, pai da mulher, concorda e até ajuda. Quando casados, com apartamento. No entanto, ele não confiava inteiramente em seu sogro, então ele se absteve de fazer movimentos com seus negócios. 2 anos depois, o pai de Bernardo faliu e seu antigo sucesso desapareceu. A partir de então, a relação entre o casal começou a desmoronar. Eliana queria manter a família para decidir seu próprio destino, como ela pensava, mas seu marido estava cansado da rotina e, para dizer a verdade, não podia aceitar o fato de que sua esposa estava no auge do sucesso e ele tinha que se contentar com um papel secundário. Obviamente, Bernardo não estava satisfeito com isso, então ele decidiu se divorciar, mas não só para terminar o relacionamento, mas para não sair com os bolsos vazios, já que eles eram os donos do apartamento e conseguiram adquirir algumas coisas. O processo de divisão de bens o favorecia, no mínimo. O marido planejava ficar com metade. Francamente, não era possível dar-lhe nada, mas Liliana não queria arruinar sua opinião com as fofocas subsequentes de Bernardo e aceitou a divisão igualmente dos bens que tinham obtido. No entanto, não acabou por ser tanto. A parte do marido não era tão substancial quanto pensava. O apartamento foi colocado à venda para que as formalidades pudessem ser resolvidas o mais rápido possível. Poucos dias depois, Liliana soube que Bernardo decidiu deixá-la por uma mulher mais jovem, de 40 anos, e a nova mulher era uma jovem de 20 anos. Quem sabe pelo que ela estava interessada, mas para Bernardo isso foi relevante. Liliana apenas sorriu sarcasticamente ao se despedir de Bernardo. O marido tinha notado claramente, mas nunca entendeu o que quis dizer com aquele sorriso. Logo, o apartamento foi vendido. Durante todo esse tempo, Liliana vivia com os pais, embora não tivesse nenhum problema com isso. Seu pai ia sustentar, mas não conseguiu encontrar um novo marido porque ele havia cometido um erro com seu gênero anterior. Um dia, ele e a filha estavam sentados na cozinha, e foi isso que o Sr. José Manuel lhe disse: agora você já viu que o casamento arranjado não garantia uma boa família. Eu queria ajudar a garantir o seu futuro. Em qualquer casa, você estaria bem, mas teria sido mais fácil com um bom marido. Agora, tudo está em suas mãos. Mas o fato de Bernardo ter um caso não é grande coisa. Não fique com muita raiva. Disso não há nada que você possa fazer sobre isso. Liliana olhou para ele com os olhos surpresos. Espera. Então, por que você ainda está morando com minha mãe todos esses anos? Você também é um homem, mas eu nunca te vi com outra mulher. Não, pai. Não é sobre identidade de gênero. É sobre os valores que você tem interiormente. Se Bernardo quer ter aventuras, não tem nada a ver com o fato de ser um homem. Liliana apenas especulou sobre a razão pela qual Bernardo decidiu se divorciar dela, mas realmente o que aconteceu com ela era um mistério. Obviamente, seu marido queria terminar o relacionamento não porque ele sentiu vontade imediatamente. É que seja verdade estar relacionado a essa garota. Liliana poderia ter falado com ela, mas considerada indigno porque não foi ela quem decidiu o divórcio. Bernardo aproveitou os lucros da venda do apartamento para comprar um carro e um pequeno terreno no campo. No futuro, ele iria construir uma casa lá. Enquanto isso, ele foi morar com a sua nova mulher,
que não parecia muito feliz que o homem tivesse chegado sem um dote. Na verdade, Liliana tinha muito dinheiro, mas era tudo seu. Eu queria ajudar a garantir o seu futuro. Em qualquer casa, você estaria bem. Mas teria sido mais fácil com um bom marido. Agora tudo está em suas mãos. Mas o fato de Bernardo ter um caso não é grande coisa. Não fique com muita raiva. Disso não há nada que você possa fazer sobre isso. Liliana olhou para ele com os olhos surpresos. Espera, então por que você ainda está morando com minha mãe todos esses anos? Você também é um homem, mas eu nunca te vi com outra mulher. Não, pai, não é sobre identidade de gênero. É sobre os valores que você tem interiormente. Se Bernardo quer ter aventuras, não tem nada a ver com o fato de ser um homem. Liliana apenas especulou sobre a razão pela qual Bernardo decidiu se divorciar dela, mas realmente o que aconteceu com ela era um mistério. Obviamente, seu marido queria terminar o relacionamento não porque ele sentiu vontade imediatamente. É que provavelmente é verdade que estava relacionado a essa garota. Liliana poderia ter falado com ela, mas considerada indigno, porque não foi ela quem decidiu o divórcio. Bernardo aproveitou os lucros da venda do apartamento para comprar um carro e um pequeno terreno no campo. No futuro, ele iria construir uma casa lá. Enquanto isso, ele foi morar com a sua nova mulher, que não parecia muito feliz que o homem tivesse chegado sem um dote. Na verdade, Liliana tinha muito dinheiro, mas era tudo seu. Bernardo aproveitou os lucros da venda do apartamento para comprar um carro e um pequeno terreno no campo. No futuro, ele iria construir uma casa lá. Enquanto isso, ele foi morar com a sua nova mulher, que não parecia muito feliz que o homem tivesse chegado sem um dote. Na verdade, Liliana tinha muito dinheiro, mas era tudo seu. Bernardo aproveitou os lucros da venda do apartamento para comprar um carro e um pequeno terreno no campo. No futuro, ele iria construir uma casa lá. Enquanto isso, ele foi morar com a sua nova mulher, que não parecia muito feliz que o homem tivesse chegado sem um dote. Na verdade, Liliana tinha muito dinheiro, mas era tudo seu. Seu pai se certificou de que sua filha não entregou tudo imprudentemente. Bernardo, como se previra que seu casamento estava fadado ao fracasso, e o casal apenas dividiu o apartamento. Não tinham mais propriedade juntos. É verdade que Liliana ofereceu ao marido a TV e a jacuzzi que ele comprou com seu próprio dinheiro, mas como um presente para sua esposa. Bernardo aparentemente considerou isso uma humilhação e se contestou: não me faz parecer ridículo, eu não quero ou preciso de sua esmola. Liliana respondeu rindo alto: é por isso que você se apegou tanto ao apartamento, porque depois você não terá onde morar. Você acha que essa moça vai aguentar seu temperamento? Duvido. De qualquer forma, eu não me importo como você vive agora. 2 meses se passaram e, desde então, Liliana havia se mudado para um novo apartamento, enquanto a construção da casa de Bernardo ainda não avançava. O homem manteve a esperança de que seu pai reviveria o negócio, mas o senhor Juan Pablo não conseguiu recuperar a posição no mercado. Como se isso não bastasse para acomodar dívidas, foi forçado a vender suas propriedades para pagar a casa de campo onde ele e sua família costumavam passar férias. Também foi colocado à venda após a morte de sua mãe. Ninguém queria cuidar dela, então uma propriedade foi deixada vazia. Ainda bem que Bernardo não havia se mudado para lá, ou agora teria que se mudar novamente e não saberia para onde ir. Bernardo, para viver com outra mulher, continuou a observar como sua esposa levava sua vida pessoal, mas ao contrário dele, Liliana parecia não ter pressa em se casar novamente e também não estava interessada em ter um parceiro romântico. Ajudava seu pai cada vez mais nos negócios, ganhando experiência para começar a administrar uma grande empresa um dia. Com Bernardo não prestou atenção, porque ele havia dito publicamente antes do casamento que iria sustentar a família e sua esposa não teria que trabalhar, mas alguns anos depois seus problemas resolveram. Era exclusivamente seus problemas, porque o pai de Bernardo lhe dava dinheiro.
Aconteceu que o casal morava junto por um orçamento separado. Não discuto sobre isso. Pelo contrário, Bernardo, mesmo antes de se casar com Liliana, ele a herdou de sua avó e teve que colocá-la à venda porque não conseguia resolver as dificuldades financeiras por conta própria. Entretanto, ainda havia esperanças de que uma jovem esposa iria trabalhar. Mas logo Liliana gravou e teve que deixar para lá. Liliana também não perdeu de vista a vida de Bernardo. Seja qual for a maneira como você olha, eles passaram 7 anos morando juntos. Mesmo que seja relativamente pouco, não se acostuma com a outra pessoa neste tempo. Para ser sincera, Liliana chegou a sentir pena do ex-marido e contou aos pais em mais de uma ocasião: "Você não pode imaginar o que passa pela minha cabeça quando fico sabendo que Bernardo vendeu objeto ou algo ainda mais valioso." Sim, ele não pensou nisso quando me pediu o divórcio. Mas isso não significa que eu possa esquecê-lo. Sinto muito, pai, mas ainda tenho sentimentos por ele. Posso ter sido malvada com ele, mas ainda tenho um bom sentimento em meu coração. Havia tanta sinceridade em suas palavras que só se podia invejar outra mulher em sua posição. Não se lembraria do ex-marido, mas Liliana sentiu pena dele e até queria ajudá-lo, mas não se arriscou a fazê-lo. Além disso, seu pai proibiu: "Não fique tão mole, você já encontrará um bom homem mais cedo ou mais tarde. Mas chegará um momento em que você será feliz. Enquanto isso, aprenda a administrar o negócio. Em breve, eu terei que passar por você toda a minha vida." Eu sonhei em ter um herdeiro, mas acho que a natureza tinha outro plano. A propósito, vou contar-lhe um segredo. No começo, eu queria fazer do Bernardo um sócio, mas felizmente percebi com o tempo seu caráter fraco. Não tal homem não serve para empreender. O destino preparou outras provações e outros caminhos. Ainda não estava claro que seu pai estava prevendo o destino de Bernardo ou simplesmente, francamente, não gostou que Liliana continuasse pensando em seu ex-marido. E com boas razões. O fato é que o pai de Bernardo, quando ainda era sócio do senhor José Manuel, tinha conseguido perder uma quantia considerável. Não saiu do bolso dele. O senhor Juan Pablo simplesmente investiu em um empreendimento duvidoso, e quando tudo desmoronou, essa conversa se perdeu. O pai de Liliana ficou enojado, então também ficou chateado com o Bernardo. O senhor Juan Pablo simplesmente investiu em um empreendimento duvidoso, e quando tudo desmoronou, essa conversa se perdeu. O pai de Liliana ficou enojado, então também ficou chateado com o Bernardo. O senhor Juan Pablo simplesmente investiu em um empreendimento duvidoso, e quando tudo desmoronou, essa conversa se perdeu. O pai de Liliana ficou enojado, então também ficou chateado com o Bernardo. Ele não podia falar com seu pai, porque depois de vender parte de sua propriedade, ele foi para a cidade. Deixou seu filho, só se podia dizer que ele o abandonou. Um dia, Liliana encontrou o Bernardo. Ele estava seguindo para uma loja de baixo preço. Ficou claro que sua situação econômica não havia melhorado. Liliana perguntou-lhe o que tinha gasto com a venda da adega. Bernardo não sentiu muita vontade de falar com ela, mas por cortesia ficou um pouco mais entretido quando ouviu falar de sua propriedade. Assinou com a mão, expressando sua raiva. "Não é da sua conta onde eu gasto meu dinheiro. Se preocupe mais com você mesmo. Seu pai não vai durar para sempre, e as circunstâncias da vida podem mudar." O ex-marido queria ser sarcástico, mas não funcionou. Liliana esperou Bernardo falar e disse: "Não quero estragar minhas melhores lembranças de você. Não proponha que sejamos amigos, pois não é prudente e não faz sentido. Mas é apenas para nos comunicarmos. Às vezes, eu não acho que é nada de errado com isso. Lúcia, não fique com ciúmes. Ela está tão longe do meu nível quanto eu estou desde sua juventude. É por isso que você se divorciou de mim, mas não me diga que você estava cansado de mim e que eu me irritei. Eu não vou acreditar em você, porque sua resposta seria falsa.
Liliana só queria falar com ele, saber como a vida estava indo, mas acabou repreendendo e expressando seu aborto com ele. A cabeça e disse: Lúcia não vai ficar com ciúmes, não está em seu caráter e não precisa estar, porque estamos prestes a ter um filho. Tenho certeza de que você já sabe, pois nada escapa do seu pai, que se mete em tudo. Uma saudação envie de mim, espero que esteja bem. Ele entrou na loja. Liliana saiu do shopping e foi ver a amiga Irene. Era a única pessoa em quem podia confiar quando se tratava de sua vida pessoal. Eu não estaria errado se você me dissesse que veio a mim para pedir conselho. Liliana sentiu. Você não perde uma, mas eu venho com algo sério. Acho que ainda amo meu marido. Hoje, eu o encontrei no shopping e não consegui parar de falar com ele por 20 minutos. Sua amiga cumpriu com um olhar preocupado. Eu não estaria errado se você me dissesse que veio a mim para pedir conselho. Liliana sentiu. Você não perde uma, mas eu venho com algo sério. Acho que ainda amo meu marido. Hoje, eu o encontrei no shopping e não consegui parar de falar com ele por 20 minutos. Sua amiga cumpriu com um olhar preocupado. Eu não estaria errado se você me dissesse que veio a mim para pedir conselho. Liliana sentiu. Você não perde uma, mas eu venho com algo sério. Acho que ainda amo meu marido. Hoje, eu o encontrei no shopping e não consegui parar de falar com ele por 20 minutos. Soltei uma avalanche de palavras e, apesar de Bernardo não ter por que me ouvir, ele ficou ali esperando que eu terminasse de falar. Mas depois, ele mesmo adicionou algumas linhas. Agora me diga, como deveria me sentir em relação a ele? Por certo, sua nova esposa vai dar à luz em breve e invejei, eu também queria até ser mãe, mas nunca consegui. Ele não conseguiu analisar tudo que Liliana tinha dito tão rapidamente, por isso sugeriu começar pelo primeiro problema primeiro. A amiga manteve Liliana a resolver os seus próprios sentimentos. Irene acaba por ter razão quando diz que Liliana não tem vida pessoal não porque ajuda o pai nos negócios, mas porque não se esquece de Bernardo e nem mesmo um divórcio difícil com a divisão do apartamento ajudou a desligar as boas lembranças. Liliana também não podia admitir honestamente na frente de si mesma que ainda amava seu ex-marido. Ela guardava rancor em seu coração em relação a Bernardo, porque ele havia trocado por um jovem. Isso significava que ele não estava mais atraído pela aparência dela. Sua amiga estava tentando tranquilizá-la, são besteiras, nada a ver com a sua idade. Aquela menina de 28 anos, a beleza não é o principal fator em um relacionamento. Parece-me que Bernardo está nessa bagunça por outro motivo, e você pode descobrir se quiser. Eu só guardei você, e o que você faz depende de você, mas eu não faria isso porque você vai começar a sentir mais pena. Você sempre vai sentir que a sua culpa que seu marido foi, e que agora você está sofrendo. Não, não é uma saída. Eu entendo que você não pode separar são coisas da vida, mas eu não recomendo que você entre no mesmo rio 2 vezes. Que outra coisa Irene poderia aconselhar? Claro, Liliana sentiu pena de Bernardo. Além disso, hesitou sobre a necessidade do divórcio. Ao mesmo tempo, estava preocupada em não ter um parceiro de vida. O negócio poderia ter alguma culpa, mas não era a causa de não ter tempo para encontrar um homem. Liliana agradeceu-lhe pelo conselho e prometeu que seria sensata e não correria para o abismo. Ela voltou para casa em um estado muito triste. Ninguém poderia dizer exatamente o que fazer com Bernardo e se deveria esquecê-lo completamente, mas eu não recomendaria que você entrasse no mesmo rio 2 vezes. Que outra coisa Irene poderia aconselhar? Claro, Liliana sentiu pena de Bernardo. Além disso, hesitou sobre a necessidade do divórcio. Ao mesmo tempo, estava preocupada em não ter um parceiro de vida. O negócio poderia ter alguma culpa, mas não era a causa de não ter tempo para encontrar um homem. Liliana agradeceu-lhe pelo conselho e prometeu que seria sensata e não correria para o abismo. Ela voltou para casa em um estado muito triste.
Ninguém poderia dizer exatamente o que fazer com Bernardo e se deveria esquecê-lo completamente, mas eu não recomendaria que você entrasse no mesmo rio 2 vezes. Que outra coisa Irene poderia aconselhar? Claro, Liliana sentiu pena de Bernardo. Além disso, hesitou sobre a necessidade do divórcio. Ao mesmo tempo, estava preocupada em não ter um parceiro de vida. O negócio poderia ter alguma culpa, mas não era a causa de não ter tempo para encontrar um homem. Liliana agradeceu-lhe pelo conselho e prometeu que seria sensata e não correria para o abismo. Ela voltou para casa em um estado muito triste. Ninguém poderia dizer exatamente o que fazer com Bernardo e se deveria esquecê-lo completamente. O negócio poderia ter alguma culpa, mas não era a causa de não ter tempo para encontrar um homem. Liliana agradeceu-lhe pelo conselho e prometeu que seria sensata e não correria para o abismo. Ela voltou para casa em um estado muito triste. Ninguém poderia dizer exatamente o que fazer com Bernardo e se deveria esquecê-lo completamente. O negócio poderia ter alguma culpa, mas não era a causa de não ter tempo para encontrar um homem. Liliana agradeceu-lhe pelo conselho e prometeu que seria sensata e não correria para o abismo. Ela voltou para casa em um estado muito triste. Ninguém poderia dizer exatamente o que fazer com Bernardo e se deveria esquecê-lo completamente. Um telefonema de sua mãe queria saber o que a filha estava a fazer e se queria ir vê-la na casa de campo. Liliana não se recusava. Claro, mãe, eu preciso me distrair com isso porque pensamentos tristes estão me deixando louca. Se dizer que carregaram seus sentimentos através de todas as alegrias e dificuldades. Foi uma pena que Bernardo tenha decidido morrer lá por uma jovem esposa, mas você não tinha nada a ver com isso e não podia fazer nada a respeito. No dia seguinte, Liliana foi para a casa de campo. Sua mãe sugeriu que ajudasse com o jardim. Sua filha ajudou a plantar os brotos de tomates sem muito entusiasmo. Dona Marisa ouviu e perguntou novamente, pensando nele? Basta, não se atormente. Bernardo é um prato quebrado e você tem que aceitá-lo. A mãe julgou, porque ela e o senhor José Manuel nunca tiveram esses problemas e, além disso, eles não podiam se dar ao luxo de ter uma disputa por toda a vida, passaram trabalhando muito. Liliana admitiu que adoraria ter tudo de volta, mas essa vontade já passou. Depois dessa conversa, Bernardo perguntou se ele tinha feito bem em se divorciar. Bem, agora ele vivia com uma jovem e, de certa forma, ele estava traído, mas isso é apenas um brilho exterior, porque Lúcia não podia amá-lo como sua esposa. Ou amava e não por causa de sua pouca idade, mas porque sua relação com Bernardo era baseada no benefício. Motor ele conseguiu um teto sobre sua cabeça, em uma cama, e ela não tinha que pensar sobre onde conseguir o dinheiro. Embora Bernardo tenha vendido a maioria de seus objetos de valor, ele ainda não era pobre, apenas seu coração e alma eram. Lúcia já não atraiu tão apaixonadamente como era no início de sua relação, estava prestes a nascer uma criança e Lúcia já o estava louca. Bernardo estava ciente de que ele seria seu filho, mas não nasceu do amor. É possível que os dois desejam provar algo para alguém. Ele se gabava para sua esposa e a garota acabava querendo provar à família de sua aldeia que ela podia fazer tudo sozinha, só que não com o cérebro, mas com outro órgão, assim simples, sem meias palavras. Um pouco mais tarde, Bernardo percebe que se precipitou com o divórcio, mas o tempo dirá se as coisas podem ser consertadas. Na data prevista, Lúcia deu à luz uma menina chamada Vitória. Apesar de todos os mal-entendidos, uma ex-mulher invejosa lhe dá um presente. Ainda bem que foi Bernardo quem abriu a porta para o embarque que entregá-lo. Pegou nas coisas infantis que Liliana lhe mandou, e quando Lúcia perguntou quem tinha vindo, ele respondeu que ela era uma vizinha. Um jovem olhou para o presente e, soluçou instantaneamente, não minta, foi enviado por sua ex-esposa. Eu sei que ainda não a superou. É melhor você me ajudar a trocar o bebê e levar essas coisas para o lixo. Bernardo sentiu e enfiou o presente no saque, mas não jogou fora. Levou para um orfanato. Liliana ligou logo em seguida,
você tenta nos fazer brigar de propósito. Orfanato vai encontrar um uso bom para elas. Mas você não deve fazer isso novamente. Você não gosta que as pessoas entrem em nossas vidas. Bernardo disse isso com tanta insegurança que Liliana sabia que ele realmente queria dizer outra coisa. Simplesmente não tinha coragem de admitir a derrota e aceitar com Lúcia era apenas uma maneira de se esconder do constrangimento. A ex-mulher sabia perfeitamente quando e em que circunstância seu marido era sincero e não mentia para si mesmo por todo esse tempo. Lúcia não visitou seus pais e não só isso, eles nem chegaram a conhecer a neta. Então Lúcia decidiu fazer uma viagem para a aldeia para mostrá-los a menina. Surpreendentemente, se contentou em deixar Bernardo, dizendo que precisava ficar sozinha. Bernardo acompanhou a mulher até a estação e comprou a passagem. De alguma forma, imediatamente ele sentiu um vazio em sua alma, e não havia nada para preenchê-lo. Bernardo não voltou para casa, mas foi a um restaurante, ficou bêbado. De manhã, acordou com uma forte dor de cabeça. Pegou o despertador e olhou. Deus, são 9 horas. Estou atrasado para o trabalho. Bernardo não voltou para casa, mas foi a um restaurante, ficou bêbado. De manhã, acordou com uma forte dor de cabeça. Pegou o despertador e olhou. Deus, são 9 horas. Estou atrasado para o trabalho. Bernardo não voltou para casa, mas foi a um restaurante, ficou bêbado. De manhã, acordou com uma forte dor de cabeça. Pegou o despertador e olhou. Deus, são 9 horas. Estou atrasado para o trabalho. Mas ele teve sorte. Uma ligação oportuna de seu chefe o salvou de ser demitido. Bernardo tomou um banho e quis tomar café, mas depois olhou para o celular e viu várias chamadas perdidas de Lúcia e uma mensagem de Liliana. Parecia que sua mulher e sua ex-mulher precisavam dele. No dia anterior, para não provocar suspeitas desnecessárias, Bernardo alegou: você pegou o telefone, imediatamente começou a gritar, eu deveria ter deixado um segurança ao seu lado. Por que você não respondeu? Certamente você foi ver seu ex. Bernardo não tinha forças para discutir com ela. Claro que não. Eu estava apenas em um restaurante e bebi demais. Não se preocupe, eu estou bem. Diga-me, como foi a viagem? Lúcia também não parecia fim de uma conversa positiva. Estou bem, mas provavelmente terá que pensar em procurar outra casa. Mas o que o senhor José Manuel estava fazendo ali? Bernardo não tentou adivinhar e saiu para cumprimentá-lo. Seu sogro ficou surpreso ao ver seu ex-genro. Se olharam e desviaram o olhar como se sentiram vergonha de alguma coisa. José Manuel esperou que seu carro fosse reparado e deixou a oficina depois de meia hora. Bernardo estava a caminho de casa, mas o carro do seu sogro bloqueou seu caminho quando ele virou na esquina. Se aproximasse. O senhor José Manuel esperou que seu carro fosse reparado e deixou a oficina depois de meia hora. Bernardo estava a caminho de casa, mas o carro do seu sogro bloqueou seu caminho quando ele virou a esquina. O senhor José Manuel saiu e já esticou para que ele se aproximasse. O senhor José Manuel esperou que seu carro fosse reparado e deixou a oficina depois de meia hora. Bernardo estava a caminho de casa, mas o carro do seu sogro bloqueou seu caminho quando ele virou a esquina. O senhor José Manuel saiu e já esticou para que ele se aproximasse. A coisa é assim, Bernardo. Eu sei que você não está passando pelo melhor dos momentos e eu realmente sinto muito pelo seu pai, especialmente porque ele poderia ter sido um bom empreendedor. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar minha filha sofrer por você. Acha que se divorciou e faz o que quer? Eu não acho. Dinheiro não é tudo. Aprendi da maneira mais difícil. Então, se você está pensando sobre isso, fale com Liliana sobre sua garota. Não se preocupe, eu sei tudo sobre como seu novo relacionamento está indo. É a primeira vez que Bernardo ouve o sogro fazer um pedido sincero.
Parece que o senhor José Manuel tinha decidido, mas por quê? Bernardo pensou que seu sogro queria poupar a compaixão de sua filha e dar-lhe conselhos inúteis. Cada um seguiu seu próprio caminho. Em casa, Bernardo pensou nos prós e nos contras e pensou que realmente precisava falar com Liliana. Mas a situação com a garota ainda não estava clara. Lúcia não prometeu nada e não se sabe quando virá. Além disso, seu pai veio inesperadamente no meio da noite para vê-lo. Tinha algumas dificuldades, então queria ficar com seu filho por um tempo. Você não vai me expulsar, não é? Eu sei que as coisas são difíceis entre nós e que você guarda um rancor justamente contra seu pai por suas travessuras. Mas você tem que saber tolerar, não é, filho? Disse seu pai. Bernardo olhou para ele e respondeu: você pode estar certo sobre alguma coisa. Mas recentemente, eu estava conversando com o senhor José Manuel e não me interrompam porque eu tenho muito a dizer, pois fala de você de uma forma positiva. Sim, meu sogro está ofendido por você ter se comportado tão mal quanto sócio, mas eu acho que se você e ele têm um ponto em comum, se você se sentar à mesa de negócios, muitas coisas ainda podem ser mudadas. O senhor Juan Pablo deu de ombros. Bem, eu não sei. Eu mal consegui resolver meus problemas de dívida. Caso contrário, eu não estaria falando com você agora. Teria que ser em outro lugar muito menos agradável. Ok, isso tudo é muito interessante. Mas me diga, o que há de errado com você e Lúcia? Eu não a vejo, é como se tivesse desaparecido. Bernardo explicou brevemente a situação e em seguida seu pai sugeriu: vá para a aldeia para descobrir com ela o que ela pensa do futuro, muitas coisas ainda podem ser mudadas. O senhor Juan Pablo deu de ombros. Bem, eu não sei. Eu mal consegui resolver meus problemas de dívida. Caso contrário, eu não estaria falando com você agora. Teria que ser em outro lugar muito menos agradável. Ok, isso tudo é muito interessante. Mas me diga, o que há de errado com você e Lúcia? Eu não a vejo, é como se tivesse desaparecido. Bernardo explicou brevemente a situação e em seguida seu pai sugeriu: vá para a aldeia para descobrir com ela o que ela pensa do futuro, muitas coisas ainda podem ser mudadas. O senhor Juan Pablo deu de ombros. Bem, eu não sei. Eu mal consegui resolver meus problemas de dívida. Caso contrário, eu não estaria falando com você agora. Teria que ser em outro lugar muito menos agradável. Ok, isso tudo é muito interessante. Mas me diga, o que há de errado com você e Lúcia? Eu não a vejo, é como se tivesse desaparecido. Bernardo explicou brevemente a situação e em seguida seu pai sugeriu: vá para a aldeia para descobrir com ela o que ela pensa do futuro. O que há de errado com você e Lúcia? Eu não a vejo, é como se tivesse desaparecido. Bernardo explicou brevemente a situação e em seguida seu pai sugeriu: vá para a aldeia para descobrir com ela o que ela pensa do futuro. O que há de errado com você e Lúcia? Eu não a vejo, é como se tivesse desaparecido. Bernardo explicou brevemente a situação e em seguida seu pai sugeriu: vá para a aldeia para descobrir com ela o que ela pensa do futuro. Meu coração me diz que ela não quer a sua filha e foi ver seus pais, esperando que eles criassem sua neta. Bernardo não tinha pensado nisso, acreditando que a partida de Lúcia era apenas um de seus jogos de poder. Enquanto Bernardo ia para a cidade, seu pai teve uma reunião com o senhor José. Manuel não pode dizer que eles tiveram um diálogo construtivo, mas eles também não brigaram. O senhor Juan Pablo encontrou as palavras certas para fazer seu ex-parceiro mudar de ideia. O senhor José Manuel acreditou nele, mas colocou uma condição para nunca entrar em assuntos duvidosos. Por isso, decidi que iriam assumir o negócio e deixar uma nova empresa. O resultado da viagem de Bernardo foi que Lúcia assinou uma renúncia à autoridade parental. Seus pais não queriam cuidar da menina, pois sua casa era muito pequena. Bernardo decidiu falar com Liliana. Sim, tinha que superar e pedir desculpas por todos os seus erros, mas pelo bem de sua filha,
não tinha medo de se aproximar de sua ex-esposa. Liliana tinha acabado de chegar e nem tinha tempo para se trocar. A campainha tocou 3 vezes e foi aberta. Alguma coisa estremeceu em seu interior quando viu Bernardo com a menina na porta. Toda a raiva que tinha sentido em relação a ele desapareceu imediatamente. Ficou na porta como um parente pobre e também entrou. Não sabia o que esperava, então Liliana pegou a menina em seus braços e mandou Bernardo para a cozinha preparar o jantar. Pouco depois, Lúcia reapareceu no horizonte, mas dessa vez apenas para organizar a papelada. Confirmou suas intenções de renunciar à garota e nunca mais reivindicar seus direitos. Ninguém a julgou, especialmente porque a menina não foi observada, mas registrada com o pai. Depois, Lúcia nunca mais os viu como se nunca tivesse estado em suas vidas. Liliana perdoou Bernardo, mas não pretendia se casar novamente com ele. Prefere que eles vivam sem registro de casamento. O caminho por onde passou por um deixou para trás. Bernardo é quem mais sofreu. Então agora que tem uma filha, ela compensará todo o negativo. Graças a Deus, o pai de Bernardo recuperou sua posição de vida. Já não persegue muito dinheiro ou tenta correr grandes riscos, junto com o Senhor José. Manuel ajuda seu filho a ignorar e recompor em seu relacionamento. A propósito, não é fácil recompor as coisas, mas elas foram unidas pela menina que há muito sonhava em ter um bebê. Agora, o destino cedeu, embora não da maneira que foi intuitiva. Dizem que você não pode consertar um copo quebrado, mas Bernardo conseguiu. Talvez haja semelhança na vida, e as pessoas que viveram separadas começaram a se amar mais. Parece que Liliana e Bernardo estão nessa situação, e o Senhor deu-lhes uma segunda oportunidade. A única coisa que resta é tirar proveito disso, para que não precisem se separar novamente. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima história.